Em novembro de 2020, um homem bastante inócuo entrou em uma delegacia de polícia no norte de Londres e informou educadamente a um oficial que desejava registrar uma queixa. Quando lhe pediram uma breve descrição do crime, o homem disse ao oficial que havia sido agredido e, após uma breve espera, ele foi levado a uma sala de entrevistas para prestar depoimento. Estabelecida há quase 200 anos, a Polícia Metropolitana de Londres se esforça para manter a ordem em uma das cidades mais grandes, ricas e com mais história do mundo. E, como podem imaginar, não é uma tarefa fácil. Nas últimas 2 décadas, Londres suportou ataques terroristas, roubos de diamantes de vários milhões de libras e violentos distúrbios que deixaram muitas áreas da cidade queimadas e cicatrizadas. Assim, como podem imaginar, seus policiais praticamente já viram de tudo. Mas o que aquele homem de aparência inócua disse aos policiais naquela delegacia de Tottenham em novembro de 2020 foi talvez a coisa mais singularmente horrível que qualquer um deles já tinha ouvido. A vítima explicou que em setembro de 2019 visitou a casa de um norueguês de 46 anos, chamado Marius Gustafsson, que vivia em um edifício de apartamentos próximo. O casal começou a consumir narcóticos juntos, e uma vez intoxicados, Gustafsson coagiu seu infeliz convidado a se despir antes de usar um bisturi extremamente afiado para abrir seu escroto. A vítima então contou aos 2 horrorizados policiais que, em vez de correr para um hospital para receber tratamento para o ferimento, simplesmente voltou para casa na esperança de que cicatrizasse sozinho. No entanto, a incisão superficial mais excruciante no escroto não cicatrizou sozinha e com o tempo infeccionou dolorosamente e perigosamente. Os 2 policiais ficaram atônitos, enquanto a vítima descrevia como, em vez de visitar um hospital, voltou ao apartamento de Gustafsson em dezembro de 2019, com o objetivo de que seus testículos fossem completamente removidos. Gustafsson havia convidado um conhecido para se juntar a eles, um ex-assistente cirúrgico de 57 anos chamado David K.S., que aparentemente se ofereceu para ajudar a amputar os genitais da vítima. Mas sem que a vítima soubesse, K.S. não estava lá para ajudar. Quando perguntado sobre que tipo de anestesia seria administrada, a vítima foi informada de que não seria administrado nenhum sedativo. A anestesiologia era uma ciência muito exata, disseram-lhe, e se lhe dessem a dose errada, ele poderia nunca mais acordar. A vítima acreditou que isso era um sinal de que seus companheiros tinham seus melhores interesses em mente, quando, na verdade, queriam que ele experimentasse o máximo de dor possível. Depois de configurar um de seus smartphones para gravar o procedimento, Gustafsson ordenou à vítima que consumisse uma grande quantidade de álcool para entorpecer o máximo de dor possível. Tendo bebido tudo o que podia suportar, a vítima foi amarrada e restrita. No entanto, nenhuma quantidade de álcool teria sido suficiente para calar seus gritos no momento em que uma braçadeira metálica de gado foi aplicada aos seus testículos. A vítima explicou que, após a dolorosa abraçadeira, esperava que a próxima sensação dolorosa fosse a amputação. Mas em vez de remover seus testículos, Marius Gustafsson pegou um ferro em brasa e queimou as letras E e M na parte de trás de sua coxa. "O que você fez comigo?", gritou a vítima. Mas em vez de responder à sua pergunta, Marius Gustafsson ordenou à vítima que declarasse sua servidão eterna a ele, e que o procedimento não continuaria a menos que ele o fizesse. Desesperado para acabar com seu sofrimento intolerável, a vítima gritou em submissão, declarando Gustafsson como seu senhor e mestre para toda a vida. Mas o próprio homem não estava satisfeito. Ele obrigou a vítima a proclamar repetidamente sua subjugação, até que finalmente Gustafsson ordenou ao assistente cirúrgico que começasse seu trabalho terrível. Fascinado pelo robusto escandinavo, K.S. deu um passo à frente com um bisturi afiado e, à ordem de Gustafsson, cortou profundamente os genitais da vítima. No entanto, no processo de remover o primeiro dos 2 testículos da vítima, K.S. pareceu reverter sua ação prevista. Em vez de remover os testículos da vítima, ele os recolocou em seu escroto aberto e depois costurou o ferimento com várias suturas irregulares. Horrorizada, a vítima exigiu que o assistente cirúrgico completasse o procedimento, mas foi informada de que a operação havia começado a dar errado. Não está claro se isso é verdade ou se Gustafsson havia instruído K.S. a mentir para a aterrorizada vítima,
Mas o certo é que logo foi ordenado à vítima que deixasse o apartamento de Gustafsson, e por uma boa razão, obedeceu. Quando perguntado por que voltou ao apartamento de Gustafsson em vez de procurar atendimento médico, a vítima explicou que o norueguês era tanto intensamente carismático quanto astutamente manipulador. Tendo conhecido Gustafsson pela primeira vez enquanto sofria de uma depressão extrema, dizia-se que o norueguês havia cativado a vítima da mesma forma que um líder de culto poderia cativar um potencial seguidor. Então, uma vez que a vítima estava firmemente sob seu feitiço, Gustafsson a introduziu no mundo da chamada modificação corporal. A vítima chegou a conhecer vários membros do círculo íntimo de Gustafsson, homens que compartilhavam sua mórbida fascinação por cirurgias amadoras. Mas, acima de tudo, o interesse dos homens parecia se concentrar em um procedimento em particular, a castração masculina. A princípio, o grupo de pessoas a que me apresentaram foi acolhedor e amigável, disse a vítima, mas em retrospectiva, posso ver o quão manipulador e coercitivo ele realmente era. Ao longo de vários meses, Gustafsson e seus seguidores convenceram a vítima de que ela seria mais feliz após a remoção de seus genitais. Eles se concentraram nos problemas que tinha com minha identidade de gênero, disse a vítima à polícia. Disseram-me que a castração me consertaria, que era uma escolha de estilo de vida e que, se meu terapeuta perguntasse, eu deveria dizer que era minha ideia, não de mais ninguém. A vítima então disse que começou a chorar enquanto descrevia seus genitais como mutilados, como desesperadamente precisava da ajuda de um urologista treinado e como vinha lutando com o impulso de assassinar Marius Gustafsson há algum tempo. Quando perguntado por que não havia contatado a polícia antes, a vítima explicou que tinha preocupações legítimas com sua própria segurança. Alegou que os seguidores de Gustafsson somavam dezenas de milhares e que ele dirigia algum tipo de culto de castração online do conforto de seu apartamento em Tottenham. Pouco depois de a vítima assinar uma declaração, os policiais da Polícia Metropolitana visitaram Gustafsson e, após uma busca em seu apartamento, encontraram uma variedade de parafernálias profundamente preocupantes. Vários ganchos de aço conhecidos como elastrators, do tipo tradicionalmente usado para castrar gado, foram encontrados em sua propriedade, juntamente com uma variedade de outros itens suspeitos incluindo fórceps, eletrodos, cateteres e bisturis. Gustafsson foi preso, mas ao ser detido, os policiais observaram que ele não tinha uma perna. São feitas certas disposições para os prisioneiros deficientes, e os policiais de Tottenham tentaram deixá-lo o mais confortável possível durante sua detenção. Mas durante uma breve investigação sobre como Gustafsson perdeu sua perna, os policiais descobriram algo terrível. A grande maioria das amputações de membros no Reino Unido são resultado de acidentes de trânsito. No entanto, de acordo com seu histórico médico, a perna de Gustafsson foi amputada depois que ele deu entrada no hospital com um grave congelamento. Uma vez que todo o tecido de sua perna estava morto, Gustafsson contatou os serviços de emergência e foi rapidamente transferido para o Hospital Royal Free no vizinho Camden. Foi lá que sua perna foi amputada rapidamente, após o que permaneceu no hospital recebendo atendimento 24 horas por dia durante 2 meses completos. Após sua alta, Gustafsson estava confinado a uma cadeira de rodas e, como não podia mais trabalhar com a frequência ou intensidade que gostaria, passou a reivindicar quase 20 mil libras em cheques de invalidez entre julho de 2019 e outubro de 2021. No entanto, este não foi o único ato de automutilação a que Gustafsson se submeteu. Pouco depois de sua prisão, Gustafsson foi acusado de 5 acusações de causar danos corporais graves com intenção e uma acusação de fazer uma fotografia indecente de uma criança. A princípio, Gustafsson negou todas as acusações, mas à medida que a investigação sobre suas atividades noturnas se aprofundava, a polícia descobriu uma lista de crimes macabra. Em 18 de fevereiro de 2017, Gustafsson contatou um acompanhante masculino de 29 anos chamado Damien Burns. Apenas alguns meses antes, o casal havia se conhecido através de um aplicativo de namoro online, e durante a discussão de suas fantasias mais profundas e sombrias, Gustafsson confessou seu desejo de se castrar. Mas não só isso, ele queria que Burns o ajudasse a fazer isso. Burns disse mais tarde que inicialmente hesitou em ajudar no procedimento. "Eu não tenho problema com isso.
disse a Gustafsson por mensagem de texto. Mas você não perderá muito sangue e quase morrerá? Gustafsson então explicou que havia estudado vários métodos seguros de castração e que havia realizado o procedimento com sucesso em nada menos que 26 homens diferentes, mas que agora era sua vez de se tornar o que descreveu como um null, uma palavra derivada do termo anulação genital. Para garantir sua assistência, Burns foi oferecido o equivalente a $750. No entanto, mais tarde foi estabelecido que isso constituía apenas um pagamento inicial e que a Burns foi prometida uma quantia muito maior de dinheiro em troca de sua participação. Gustafsson explicou que gravaria todo o processo de castração e que o vídeo editado seria carregado em um site que ele possuía e operava. Quando Burns perguntou como se chamava o site, foi dado um nome que viverá na infâmia: unmakermaker.com. O vídeo que mais tarde foi carregado no site é talvez uma das filmagens mais graficamente perturbadoras que jamais poderão ser vistas. Não só o vídeo é intensamente horrível, mas os tons distintamente eróticos que contrastam marcadamente com a realidade da situação tornam a filmagem ainda mais difícil de assistir. Após a conclusão do procedimento horrível, no qual foi usada uma faca vegetal vermelha, Burns olha diretamente para a câmera e diz: "Bem, isso é para a lista de desejos." Gustafsson então contatou os serviços de emergência, dizendo ao operador: "Tentei fazer uma cirurgia e é um pouco mais do que uma circuncisão." Ele foi levado às pressas para o hospital e depois encaminhado a uma unidade psiquiátrica para avaliação, onde disse a AOS médicos que havia sido um participante voluntário em sua própria castração e que estava perfeitamente são. Apesar das reservas dos médicos do NAS, Gustafsson foi liberado após apenas 72 horas, momento em que quase imediatamente contatou Damien Burns. Burns, que confessou ter vomitado ao sair do apartamento de Gustafsson, foi informado de que várias outras castrações haviam sido organizadas antes de ser convidado novamente para ajudar como, e cito, um ajudante sexy e pervertido. Nos 2 anos seguintes, Burns foi pago com mais de $2.000 por participar de vários outros atos de mutilação intencional, mas não era o único cúmplice maníaco de Gustafsson. Após sua prisão em novembro de 2020, a polícia descobriu que Gustafsson estava se comunicando com um jovem chamado Jacob Creamy Appleby. Ele e Gustafsson se conheceram pela primeira vez em setembro de 2018, quando Jacob tinha apenas 17 anos, e após estabelecer uma atração mútua e uma espécie de relacionamento paternal distorcido, Gustafsson começou a introduzir o jovem Jacob no mundo das modificações corporais. Em um ponto, Gustafsson se gabou de que guardava os testículos de suas vítimas voluntárias em frascos de líquido preservante, ao que Jacob respondeu: "Isso é incrível." Então, depois de garantir que Jacob participaria voluntariamente de seus pérfidos planos, Gustafsson o convidou para ajudar no processo de amputação de sua própria perna. No que é francamente uma troca de mensagens de texto surpreendente, Jacob parecia encantado com a perspectiva de ajudar na remoção do membro de seu novo amigo. Acreditava que testemunhar tal processo seria incrível, e que mal podia esperar para ver como Gustafsson ficaria após a amputação de sua perna. Começaram a discutir os métodos mais seguros para que Gustafsson pudesse remover seu próprio apêndice sem sangrar até a morte. E após meses de discussão, elaboraram um plano diabolicamente engenhoso. Em 21 de fevereiro de 2019, um Jacob Creamy Appleby de 18 anos viajou de sua casa no subúrbio londrino de Epsom até o apartamento de Marius Gustafsson em Tottenham. Gustafsson recebeu o jovem dentro e depois o conduziu à cozinha, onde Jacob observou que uma grande lixeira de plástico havia sido preenchida com uma mistura de água e gelo. Nas próximas 8 horas, Gustafsson manteve sua perna submersa no líquido gelado, com Jacob adicionando cada vez mais gelo para garantir que a água permanecesse gélida. Como muitos dos outros procedimentos que supervisionava ou nos quais participava, Gustafsson gravou um vídeo do processo. A filmagem começa de maneira bastante inocente e tem o ar de um vídeo viral de meados dos anos 2010. Mas à medida que as horas passam, os procedimentos assumem um ar profundamente sinistro. Em um ponto, Jacob e Gustafsson compartilham risadas, enquanto o primeiro joga grandes quantidades de gelo na lixeira. Em outro,
A dupla celebra quando Gustafsson anuncia que não consegue mais sentir sua perna. Quando a magnitude das atividades de Gustafsson se tornou evidente, operações policiais coordenadas em Londres, Escócia e País de Gales resultaram na prisão de pelo menos 10 de seus supostos cúmplices. O apartamento de Gustafsson foi extensivamente revistado pela segunda vez, e durante uma busca detalhada de seu quarto, os policiais encontraram seu pênis cortado, mas preservado, escondido atrás de uma cômoda. A polícia também descobriu material de exploração infantil no laptop de Gustafsson, bem como imagens de zoofilia que ele havia compartilhado com vários outros homens online. Outros presos sob suspeita de produzir vídeos para o OneMakerMaker.com incluíam um homem romeno de 30 anos em Gretna, Escócia, que se diz ter estado envolvido em 2 procedimentos, um ex-membro aposentado de 64 anos da Royal Society of Chemistry, que foi preso em sua casa em Surrey em 2 de fevereiro de 2022, e que admitiu ter participado de um total de 9 castrações em becos, além de ter fornecido a Gustafsson kits de bisturi e sutura. Também foi descoberto que ele guardava genitais em uma caixa de manteiga Clover, rotulada como cogumelos mordidos. David K.S., de 61 anos, esteve envolvido em 4 incidentes de castração completa, incluindo o procedimento deliberadamente mal realizado que resultou na queda do grupo. Durante 11 anos, ocupou um cargo como assistente doméstico no Serviço Nacional de Saúde do País de Gales, mas não possuía formação médica formal. Janice Atkin, de 39 anos, havia estudado brevemente medicina veterinária e usou o que havia aprendido na remoção dos genitais de 8 homens. Também foi preso em conexão com as castrações um alemão de 61 anos, chamado Stefan Scharf, bem como o namorado de David K.S., de 32 anos, Ashley Williams. Damien Burns e Jacob Creamy Appleby também foram presos, com cada um dando uma descrição detalhada de como o site OneMakerMaker operava. Embora Gustafsson regularmente contatasse vítimas potenciais através da chamada web profunda, OneMakerMaker.com se escondia à vista de todos na web de fácil acesso. O site tinha planos de adesão em vários níveis, com opções básicas, Premium e VIP, sendo esta última a mais cara, custando a AOS usuários mais de $1.000 por ano. Um dos vídeos VIP incluía filmagens de Gustafsson submetendo um menino de 16 anos à tortura genital, na qual elétrodos eram colocados nos genitais do menino, e enquanto administrava choques de baixa voltagem, mas altamente dolorosos, Gustafsson forçava o menino a declarar sua servidão eterna a ele. Em outro vídeo, Gustafsson encorajava um homem sueco a amputar diferentes partes de si mesmo. Em 2 gravações do FaceTime filmadas com 3 dias de diferença, no primeiro vídeo, Gustafsson pode ser ouvido dizendo: "Você sabe o que tem que fazer", encorajando o homem enquanto ele hesita por um momento antes de finalmente começar o ato de automutilação. No segundo vídeo, Gustafsson aparece bebendo uma bebida alcoólica antes de dizer à vítima que se castre completamente. Quando o homem hesita pela segunda vez, Gustafsson parece perceber seu medo e ri. O homem é repetidamente incitado a continuar com o ato, e com um grito agonizante de dor, finalmente o faz. Gustafsson então diz ao homem para colocar seus apêndices amputados em um congelador e o instrui a contatar os serviços de emergência para salvar sua própria vida. Em outro vídeo de castração, Gustafsson pode ser ouvido dizendo: "Isso foi muito mais rápido do que o último, e um corte tão bonito." Ele então mostra o testículo removido para a câmera enquanto milhares de seus seguidores mais leais assistem através de uma transmissão ao vivo. Após este procedimento em particular, Gustafsson adicionou os apêndices amputados da vítima a uma salada que preparou, tudo para o deleite de sua audiência ao vivo, e depois os comeu crus. No julgamento de Gustafsson, a principal promotora do caso, Carolyn Carberry, disse que é uma característica incrível deste caso que o site operava à vista de todos, não na web profunda, mas acessível a qualquer pessoa que tropeçasse nele ou tivesse a inclinação de procurá-lo. As filmagens contidas no site, continuou Carberry, são extremamente explícitas e os usuários podiam pagar para se inscrever ou comprar vídeos individuais. Também temos evidências de que o réu ganhou cerca de 300 mil libras durante os 4 anos do complô, de um total de 22.841 assinantes globais. O advogado de defesa de Gustafsson
disse ao tribunal que o desencadeador da queda de seu cliente na loucura foi suportar um amargo divórcio em 2016. O casamento o mantinha estável, disse. Quando terminou, ele entrou em espiral e teve o desejo de ser o arquiteto de seu próprio corpo. Sua modificação levou a sentimentos de empoderamento. Parece à primeira vista ser algo que se tornou um vício para ele. O advogado de defesa também disse ao tribunal que seu cliente havia sido diagnosticado com um raro transtorno psicológico conhecido como transtorno de identidade de integridade corporal, e que foi isso que explicou seu desejo de ter partes do corpo removidas. Ao concluir o julgamento, Gustafsson admitiu ter cometido 5 acusações de causar danos corporais graves com intenção, possuir propriedade criminal e distribuir 2 vídeos indecentes de uma criança entre janeiro de 2017 e janeiro de 2020. Damien Burns, o acompanhante que ajudou Gustafsson com sua própria castração no início de 2017, foi encarcerado por 5 anos em janeiro deste ano por uma acusação de causar danos corporais graves com intenção. O namorado muito mais jovem de Gustafsson, Jacob Creamy Appleby, de 23 anos, foi encarcerado por 3 anos e 8 meses, enquanto Nathaniel Arnold, de 48 anos, que se acredita ter cortado um dos mamilos de Gustafsson em 2019, recebeu uma sentença de prisão suspensa de apenas 2 anos. Essas sentenças foram proferidas nos dias 4 e 5 deste mês, maio de 2024, mas a sentença de Marius Gustafsson foi lida ao tribunal na quinta-feira 9 de maio de 2024, com o New York Post relatando. O suposto líder do clube de castração que fez salada de testículos foi condenado a 22 anos de prisão. Assim, a partir desta semana, um juiz britânico condenou Gustafsson ao que considera uma punição adequada para um manipulador mestre, mas malévolo, da categoria mais baixa. Em dezembro de 2010, o cidadão chinês Jun Lin chegou à sua nova casa em Montreal, Canadá. Aos 31 anos, ele emigrou com a intenção de estudar engenharia informática e disse a um funcionário de imigração: "Desejo desfrutar do seu idioma, das suas oportunidades e do seu ar fresco." 18 meses depois, estava registrado como estudante internacional na Faculdade de Engenharia Informática da Universidade de Montreal e se sustentava trabalhando como atendente em uma loja de conveniência. Jun havia sido casado, mas depois de se mudar para o Canadá, estava livre para buscar relacionamentos homossexuais com outros homens. Sua sexualidade havia sido um segredo muito bem guardado em sua China natal, e Jun estava desfrutando de sua nova liberdade no muito mais liberal Canadá. Jun eventualmente encontrou um namorado, mas depois de quase 1 ano de relacionamento, recebeu uma ligação de seus pais na China. Eles insistiram para que ele encontrasse uma namorada e se estabelecesse, e acreditando que não tinha futuro com seu namorado atual, Jun terminou com ele. No entanto, como muitos de nós, Jun ainda tinha certos desejos e, para satisfazê-los, baixou o Grindr e começou a ter encontros de curto prazo com estranhos de ideias afins. Um desses estranhos era um homem caucasiano alto de 33 anos, com cabelo loiro sujo e um olhar penetrante eslavo. Seu nome verdadeiro era Eric Clinton Kirk Newman, mas no Grindr ele se chamava Luca Magnotta. Luca nasceu em Ontário durante o verão de 1982, sendo o primeiro dos 3 filhos de Donald e Anna Newman. Sua mãe era uma espécie de germofóbica e estava obcecada em manter tanto sua casa quanto seus filhos completamente impecáveis. Quando os coelhos de estimação das crianças deixaram excrementos na casa, Anna supostamente os deixou do lado de fora durante a noite, e na manhã seguinte, as crianças descobriram que seus queridos coelhos estavam congelados até a morte. Em 1994, o pai de Luca foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide severa. O subsequente divórcio de seus pais significou que Luca, então com 12 anos, foi obrigado a morar com sua avó Phyllis Yorkin em Lindsay, Ontário. 2 anos depois, Luca frequentava a escola secundária E.A. Weldon nas proximidades, quando começou a desenvolver sérios problemas de comportamento. Seu estado de graduação não está claro, mas o que sabemos com certeza é que, por volta de seus últimos anos de adolescência, Luca recebeu a notícia que sua mãe e avó sempre temeram. Luca havia sido diagnosticado com esquizofrenia. Como resultado do diagnóstico,
Luca começou a receber uma pensão mensal por invalidez do governo canadense, o que significava que ele não precisava necessariamente trabalhar. Mas, aos 21 anos, o jovem Luca havia ficado inquieto e começou a buscar formas de emprego muito mais recreativas. Ele começou como stripper, se graduou como acompanhante e depois apareceu em várias peças de entretenimento adulto. Luca também apareceu em uma edição de 2005 da publicação de estilo de vida gay de Toronto, Fab Magazine, embora sob o pseudônimo de Jimmy. Mas naquele mesmo ano ele teve seu primeiro encontro com o sistema legal canadense. Luca, que ainda era conhecido publicamente como Eric na época, foi preso sob suspeita de fraude com cartões de crédito e em seu julgamento surgiu que ele havia feito algo profundamente desprezível. Em 2006, Luca havia solicitado uma série de cartões de crédito em nome de uma mulher deficiente que ele conhecia e depois de enganá-la para assinar os documentos relevantes, acumulou mais de $10.000 em dívida de cartões de crédito em seu nome. Também houve rumores de que Luca havia tocado a mulher inapropriadamente, embora as acusações relacionadas a essas alegações tenham sido posteriormente retiradas por falta de provas. Em seu julgamento, Luca se declarou culpado e, em troca de sua honestidade, teve sua sentença de prisão de 9 meses suspensa em favor de 12 meses de liberdade condicional. O judiciário foi misericordioso, mas o público não. Embora o tribunal tenha ouvido que Luca sofria de problemas psiquiátricos significativos, o fato de ele ter enganado de forma tão diabólica uma mulher deficiente vulnerável provou ser uma mancha em seu caráter. O nome de Eric Newman era um que as pessoas agora cuspiram de suas bocas. Então ele decidiu mudá-lo para algo mais glamouroso. Ele seria Luca Magnotta. Pouco depois de mudar seu nome, Luca decidiu passar do entretenimento adulto para uma forma de mídia ainda mais corrosiva e psicologicamente prejudicial: a televisão de realidade. Em 2007, Luca foi concorrente em um programa chamado Cover Guy. O objetivo era que 30 aspirantes a modelos masculinos competissem por $1.000 em dinheiro, uma assinatura de 1 ano no Good Life Fitness Club e uma sessão de fotos de moda que apareceria na capa da Fab Magazine, uma publicação gay. Luca não teve sucesso em sua tentativa, mas como muitos ex-concorrentes de reality shows, saiu com uma base de fãs leais e uma fome de mais atenção. Ele se submeteu a várias cirurgias cosméticas e em fevereiro de 2008 fez audição para o programa de televisão do Slice Network, Plastic Makes Perfect, uma série que explorava o mundo da cirurgia plástica na busca artificial da beleza. Durante esse mesmo período, Luca tentou manipular a opinião pública usando até 70 perfis diferentes em redes sociais, todos projetados para parecer que pessoas reais eram seguidores apaixonados dele. Um exemplo notório disso ocorreu no início de 2007, quando o Toronto Sun se aproximou de Luca após rumores de que ele estava saindo com Karla Homolka. Homolka é uma assassina em série canadense que participou ativamente dos assassinatos de pelo menos 3 crianças, incluindo sua própria irmã, entre 1990 e 1992. Luca negou os rumores qualificando-os como infundados, mas durante uma investigação criminal posterior, a polícia de Montreal pareceu confirmar que o casal havia sido um casal. No entanto, quando os jornalistas questionaram a veracidade das alegações da polícia de Montreal, um porta-voz do departamento rapidamente retratou a declaração e admitiu que haviam baseado suas alegações em rumores infundados publicados nas redes sociais. É impossível confirmar, mas muitos suspeitam que esses rumores foram gerados pelo próprio Luca como parte de uma astuta campanha de marketing de guerrilha. No entanto, há provas perturbadoras que sugerem que a escolha de Luca de uma namorada falsa não foi de todo aleatória. Nina Arsenault, uma escritora e artista performática canadense que namorou Luca na época, disse que ele estava obcecado com assassinos em série, mas que parecia particularmente fascinado por Karla Homolka, devido ao romance assassino que ela compartilhava com seu marido Paul Bernardo. Mais tarde, ela afirmou que Luca via Homolka como uma espécie de modelo e estava cativado pelo conceito de alguém bonito cometendo atos de maldade pura. Não foi até 2010 que a busca de fama de Luca tomou um rumo verdadeiramente sombrio. Naquele ano, ele subiu um vídeo para o YouTube intitulado One Boy, Two Kittens, no qual Luca se filmava sufocando 2 pequenos animais usando um saco plástico e um aspirador de pó.
Mais tarde, ele subiu um segundo vídeo que mostrava o afogamento de um gato em uma banheira cheia de água, e depois um terceiro, em que ele alimentava um gatinho vivo a uma piton faminta. O YouTube conseguiu remover os vídeos antes que tivessem a chance de se tornarem verdadeiramente virais, mas até então o dano já estava feito. Muitos instaram as agências de aplicação da lei a perseguir o misterioso assassino de gatos, mas no final foi um grupo privado do Facebook que é acreditado por sua identificação inicial, e depois de passar suas descobertas para a polícia de Montreal no início de 2011, logo começou uma investigação. 18 meses depois, a polícia de Montreal parecia estar completamente inconsciente de que seu assassino de gatos vivia bem debaixo de seus narizes, enquanto, ao contrário, Luca parecia estar completamente alheio ao fato de que alguém o estava procurando. Ele mantinha uma vida social ativa, continuava buscando fama fugaz quando possível, mas o mais importante, continuava reunindo uma congregação online daqueles que ansiavam por seu novo tipo de entretenimento especializado. O assassinato a sangue frio, parte de manter uma vida social ativa, obviamente significava sair com pessoas, e um dos homens com quem Luca estava saindo durante a primavera de 2012 era nosso estudante internacional chinês, Jun Lin. Jun e Luca estavam namorando há alguns meses quando, de repente, o estudante parou de se apresentar ao trabalho e às aulas. Um trio de amigos visitou seu apartamento no dia 27 de maio, e depois de ficarem cada vez mais preocupados com a segurança de Jun, contataram a polícia e o relataram como desaparecido. Uma das primeiras coisas que a polícia fez foi revisar as câmeras de segurança do prédio de apartamentos de Jun, e foi assim que descobriram que a última vez que ele foi visto foi na noite de 24 de maio, quando entrou em seu apartamento com Luca Magnotta. Foi distribuída uma descrição de Jun entre uma ampla variedade de serviços policiais canadenses, mas em poucas horas chegou um e-mail à caixa de entrada do detetive principal do caso com o assunto urgente. O corpo do e-mail avisava o detetive que o que estava prestes a ver seria extremamente difícil de visualizar. O e-mail continha um link para um vídeo carregado em um site conhecido como bestgore.com, carregado apenas alguns dias antes, em 25 de maio de 2012. O vídeo de 11 minutos se intitulava One Lunatic, One Ice Pick, um lunático, um picador de gelo. E seu conteúdo era nada menos que horripilante. Mostrava um homem nu, amarrado a uma estrutura de cama sendo esfaqueado até a morte com uma chave de fenda e uma faca de cozinha. O assassino do homem então copula com o cadáver do falecido, corta grandes pedaços de sua carne e depois os dá de comer a um cachorro que espera. Uma investigação posterior confirmou que até 10 dias antes do assassinato, Luca havia estado anunciando o lançamento do vídeo e que horas após o assassinato de Jun, seu assassino havia comprado um bilhete de ida e volta de Montreal a Paris. Por volta das 11 da manhã de 29 de maio de 2012, um pacote foi entregue à sede nacional do Partido Conservador do Canadá. O mensageiro que havia sido instruído a entregar o pacote inicialmente notou um grande símbolo de coração vermelho desenhado na caixa, mas nada fora do comum. Durante o processo de transportar o pacote ao seu destinatário pretendido, o conteúdo havia sido perturbado repetidamente. Para quando o mensageiro chegou para entregar o pacote, um rastro pegajoso de sangue havia começado a se infiltrar através das dobras de papelão da caixa, levando a equipe de segurança do edifício a chamar rapidamente as forças da lei. Passaram-se horas antes que uma equipe forense chegasse ao local, mas quando o fizeram, um oficial com luvas cortou a caixa e encontrou um pé humano separado dentro, junto com uma nota dizendo que 6 partes do corpo haviam sido distribuídas por toda a cidade e que o perpetrador mataria novamente. Ao mesmo tempo, um pacote similarmente manchado de sangue foi interceptado em uma instalação de processamento de Canada Post em Montreal. Estava dirigido à sede do Partido Liberal do Canadá e continha uma mão humana amputada. Mais tarde naquele dia, o zelador de um complexo de apartamentos no distrito de Snowdon, em Montreal, notou que uma mala havia sido descartada perto de um monte de lixo no beco atrás de seu prédio. A princípio, ele não pensou nada disso, mas depois de se aproximar dos latões de lixo, detectou um cheiro nauseante que parecia emanar da mala. A polícia foi chamada e, após uma inspeção mais detalhada da mala, os oficiais descobriram que ela havia sido recheada com restos humanos desmembrados.
Mas isso não era tudo o que havia dentro. Quem quer que tivesse levado o tempo de desmembrar o corpo da vítima antes de colocá-lo naquela mala, foi cuidadoso ao incluir suas roupas, seus documentos de identificação e o que pareciam ser as 2 armas do assassinato. Assim foi como a polícia determinou que sua vítima de assassinato não era outra senão o desaparecido Jun Lin. E após analisar as imagens das câmeras de segurança do prédio de apartamentos, a polícia pôde confirmar que Luca havia sido quem descartou a mala. Mais tarde naquela noite, a polícia revistou o apartamento de Dehail Boulevard que Luca havia alugado. Manchas de sangue foram encontradas em vários móveis, incluindo o refrigerador, o colchão, uma mesa e a banheira do apartamento. No banheiro, Luca havia escrito no espelho: "Se você não gosta do que vê, não olhe no espelho." Em 5 de junho de 2012, um pacote contendo o pé direito de Jun foi entregue à Escola Independente St. George de Montreal, enquanto outro pacote, este contendo sua mão direita, foi entregue à escola primária Falls Creek em Vancouver, Colômbia Britânica. Quase um mês depois, em 1º de julho, sua cabeça foi recuperada na margem de um pequeno lago no Parque Angrignon de Montreal, após a polícia receber uma pista anônima. Mais tarde naquele dia, a polícia emitiu um mandado de prisão a nível nacional para Luca e afirmou que ele era procurado por acusações de assassinato em 1º grau, ultraje a um cadáver, envio de material obsceno e assédio criminal de políticos canadenses. No início de junho, o mandado de prisão nacional havia se tornado uma caça internacional quando a Interpol emitiu um aviso vermelho para Luca. Luca logo foi rastreado até a França, onde seu sinal de telefone celular foi seguido até um hotel em Bagnolet. A polícia francesa rapidamente cercou o hotel, mas parecia que Luca já havia embarcado em um ônibus da Eurolines com destino à capital alemã, Berlim. Felizmente, a polícia alemã agiu de forma decisiva e, após descobrir o destino previsto de Luca, o prenderam em um cibercafé em Neukölln. Testemunhas disseram que Luca parecia estar lendo uma notícia em inglês sobre si mesmo no momento de sua prisão. Em 18 de junho de 2012, Luca foi transferido a bordo de um CC-150 da Real Força Aérea Canadense para o Aeroporto Internacional de Mirabel, ao norte de Montreal. As autoridades defenderam o uso de um avião de transporte militar, destacando as preocupações de segurança de usar um voo comercial. Também havia o problema de que uma aeronave comercial poderia ser desviada para outro país em caso de falha mecânica, o que aterrorizava as autoridades canadenses, que poderiam acabar em um país sem tratado de extradição. Luca conseguiu realizar seu desejo de voar em seu próprio jato privado, embora de uma maneira que nunca teria imaginado. À sua chegada ao Canadá, Luca foi colocado em confinamento solitário no centro de detenção Rivière-des-Prairies. O primeiro-ministro canadense Stephen Harper disse que estava satisfeito por Luca finalmente ter sido detido e parabenizou as forças policiais por seu bom trabalho em sua captura. Mas talvez as palavras do membro da oposição do parlamento, Bob Rae, tenham sido muito mais contundentes. Rae observou que permitir que o caso se tornasse uma sensação mediática nacional era exatamente o que Luca queria, e que dedicar horas de tempo na tela, nos jornais e nas conversas de jantar cumpriria seu torcido sonho de toda a vida. Infelizmente, poucos prestaram atenção às suas palavras, e não só foi Luca nomeado personagem do ano pela imprensa canadense, mas mais tarde foi imortalizado no documentário Don't Fuck with Cats. Após uma vigília à luz de velas pelo centro de Montreal, à qual assistiram os pais de Jun Lin, a vítima foi cremada em 11 de julho de 2012. No mês anterior, Luca havia comparecido ao tribunal por vídeo para se declarar inocente de todas as acusações através de seu advogado. Mais tarde, ele compareceu em pessoa em um tribunal de alta segurança de Montreal para solicitar um julgamento com júri. Em sua audiência preliminar em 11 de março de 2013, a equipe de defesa de Luca solicitou que a mídia e o público fossem completamente excluídos da audiência. O pedido foi negado no dia seguinte, o que levou um dos advogados de Luca a renunciar. No mês seguinte, Luca foi acusado formalmente de acusações de assassinato em 1º grau, ofensas indignantes a um cadáver humano, distribuição de materiais obscenos e assédio criminal. Ele admitiu ter cometido os crimes em questão, mas se declarou inocente por razões de responsabilidade diminuída, que é essencialmente uma defesa por insanidade. O julgamento durou 10 semanas,
e no primeiro dia o juiz-presidente instruiu os jurados que Luca admitia os atos ou condutas subjacentes ao crime pelo qual estava acusado. Sua tarefa será determinar se ele cometeu os 5 crimes com o estado mental necessário para cada crime. As provas apresentadas ao tribunal incluíam um par de tesouras, 2 facas, uma chave de fenda, uma serra e um martelo, todos os quais foram utilizados para assassinar e desmembrar a vítima. O promotor argumentou que o assassinato de Jun Lin foi organizado, premeditado, e que Luca agiu de forma intencional, consciente, ultra-organizada e, em última análise, responsável por suas ações, enquanto a equipe de defesa de Luca argumentou que ele estava em um estado psicótico no momento dos crimes e, portanto, não podia ser considerado responsável por suas ações. O tribunal também ouviu que, enquanto determinavam se ele estava em condições de ser julgado, Luca disse a um psiquiatra que, na noite em que assassinou Jun Lin, um cliente abusivo chamado Manny essencialmente o obrigou a fazê-lo. A confissão desconcertou os investigadores por algum tempo, já que muitos haviam teorizado que Luca havia recebido ajuda para desmembrar o corpo ou para fugir do país. No entanto, sua alegação foi provada falsa da maneira mais incomum. Após estabelecer que a obsessão de Luca com o personagem de Sharon Stone no filme Basic Instinct, os policiais não só perceberam por que Luca havia intitulado seu vídeo Snuff, One Lunatic, One Ice Pick, mas também porque ele havia tomado o tempo de pintar uma chave de fenda de prata antes de usá-la para assassinar Jun Lin. Luca havia tentado replicar o picador de gelo usado em uma das cenas de assassinato do filme, enquanto Manny era simplesmente uma fabricação baseada no noivo do antagonista, Manny Vasquez. Embora para alguns isso possa ter sido um sinal óbvio de loucura, a promotoria argumentou que o uso de drogas ilegais por parte de Luca durante sua adolescência levou a sintomas que simplesmente imitavam a esquizofrenia. Eles também citaram o diagnóstico do Dr. Joel Paris do Hospital Geral de Montreal, que afirmou que Luca só tinha um transtorno de personalidade borderline, o que não o desqualificava para o julgamento. Em resumo, a promotoria acusava Luca de fingir ter esquizofrenia, já que sua defesa se baseava em sua declaração de responsabilidade diminuída. Após um julgamento de 12 semanas que incluiu quase 10 semanas de testemunho, o júri voltou com um veredicto em seu 8º dia de deliberação. Luca foi então sentenciado à prisão perpétua obrigatória e só será elegível para liberdade condicional após cumprir 25 anos na prisão. Ele também foi condenado a 19 anos por outras acusações, que serão cumpridos de forma concomitante, o que significa que provavelmente acumulará 30 anos atrás das grades antes de ter a chance de obter liberdade. Bob Ray, que agora trabalha como representante permanente do Canadá nas Nações Unidas, uma vez nos instou a não dar a Luca a atenção que tanto desejava, mas parece que no final, um homem que uma vez desejou ser uma estrela se tornou uma nas circunstâncias mais diabólicas. No final dos anos 90, o fundador da Microsoft, Bill Gates, disse que a internet está se tornando a praça do povo da aldeia global do amanhã. Quase 3 décadas depois, essa afirmação continua tão clara quanto verdadeira. A web mundial permitiu que tanto a comunicação quanto o comércio florescessem de maneiras que nossos antepassados nunca teriam imaginado possíveis, e os benefícios foram incontáveis. No entanto, o grande salto digital para a frente não esteve isento de inconvenientes. Alguns poderiam dizer que, apesar de estarmos mais conectados do que nunca, o mundo ocidental nunca esteve tão dividido. A engenharia deliberada de algoritmos resultou em que muitos de nós recebamos um fluxo diário de indignação recreativa enquanto os temas virais de debate nos encorajam a discutir sobre a pronúncia de uma palavra ou a cor de um vestido de noite. No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg proverbial. Alguém poderia ser perdoado por acreditar que a proliferação massiva da internet resultaria em uma sociedade global mais feliz e reflexiva, mas em alguns cantos da internet, o contrário é verdadeiro. No final da primavera de 2020, no auge da pandemia mundial do coronavírus, o fechamento de escolas nos Estados Unidos forçou milhões de crianças a continuar sua educação remotamente. Alguns lidaram com essa mudança repentina notavelmente bem, outros não. Matthew Von Empen, de 17 anos que vivia com seus pais nos subúrbios de Dallas, Texas,
Começou a se sentir cada vez mais sozinho à medida que as semanas se prolongavam, e como muitos adolescentes procurou um sentido de comunidade online. No entanto, apesar de ter uma aparência de compaixão, a comunidade que encontrou não tinha seus melhores interesses em mente. Qualquer prazer ou progresso que faço na vida simplesmente parece forçado, disse Matthew a OS e seus novos amigos. Sei que tudo é apenas uma distração para passar o tempo até o fim. Mas em vez de orientá-lo durante um período tão desafiador de sua vida, os novos amigos de Matthew fizeram uma sugestão horrível. Pouco tempo depois, os pais de Matthew chegaram em casa e descobriram seu filho adolescente deitado imóvel em seu quarto. Ele havia seguido o conselho de seus novos amigos online e tirado a própria vida. Após a morte de seu filho, os pais de Matthew encomendaram uma análise do histórico de internet de seu filho, com a esperança de que lançasse alguma luz sobre suas motivações. O que descobriram foi arrepiante. Nas semanas que antecederam sua morte, Matthew havia sido um visitante frequente de um site chamado Sanctioned Suicide, suicídio sancionado. Fundado por duas figuras sombrias que se chamavam Sish e Marquis, o site não apenas fornece instruções detalhadas sobre como acabar com a própria vida com sucesso, mas também hospeda quadros de mensagens e salas de chat, nas quais os usuários se encorajam mutuamente a fazê-lo. Alguns procuram companheiros para ajudar-se a tirar a vida, e há especulações de que certos usuários ajudaram na morte de dezenas, se não centenas, de indivíduos separados. Os membros do site frequentemente desprezam a terapia e outros tratamentos, enquanto incentivam os outros a manter suas intenções ocultas de seus familiares e profissionais médicos. Aqueles que optam por anunciar o dia de sua partida, muitas vezes recebem respostas com emojis de polegares para cima ou corações, e são chamados de corajosos, uma lenda ou, em um caso, um herói. Acredita-se que o site foi fundado após o fechamento forçado de um fórum do Reddit conhecido como r/Sanctioned Suicide. As redes sociais convencionais operam com uma política de tolerância zero em relação ao conteúdo que incentiva a autolesão, e com razão. Mas nas palavras de John Perry Barlow, um dos fundadores da Electronic Frontier Foundation, a internet trata a censura como uma falha e a evita. Sanctioned Suicide não desapareceu quando o Reddit escolheu censurá-lo, simplesmente migrou para outro lugar. No dia em que o site foi aberto ao público, um de seus fundadores escreveu que odiava ver a comunidade se dispersar e desaparecer e garantiu a aos usuários que sabiam como manter o site seguro. Entre os anos 2018 e 2021, mais de 500 usuários individuais postaram tópicos de despedida no site, anunciando que estavam a poucas horas de tirar a própria vida. Depois disso, as contas permanecem assustadoramente inativas. Como os perfis dos usuários do site são estritamente anônimos, é impossível determinar quantas dessas postagens são genuínas, mas uma fonte afirmou conhecer pelo menos 45 usuários individuais que transmitiram ao vivo o momento em que tiraram a própria vida. Embora o site seja visitado por pessoas vulneráveis de todo o mundo, a grande maioria dos usuários vem de países de língua inglesa. Embora também se deva notar que um contingente desproporcional de usuários italianos parece frequentar o site. A demografia é diversa, e as razões da base de usuários para tirar a própria vida são tão vastas e variadas quanto os próprios usuários. Mas quase todos concordam que o método mais novo e eficaz envolve uma substância que alguns de nós consumimos todos os dias: o nitrito de sódio. O nitrito de sódio é um pó esbranquiçado amarelado e inodoro, e é tão facilmente obtido que você pode encomendá-lo diretamente para sua casa com entrega no dia seguinte, através da Amazon.com. A substância é usada como conservante em produtos cárneos e pesqueiros, mas também é utilizada na manutenção de automóveis, no tratamento de metais e, em raros casos, como antídoto para envenenamento por cianeto. É provável que, se você comeu um sanduíche de charcutaria ou um lanche de bacon nos últimos anos, tenha ingerido uma pequena quantidade de nitrito de sódio. Mas consumir demais pode ser fatal. Se altos níveis da substância chegarem à sua corrente sanguínea, pode reduzir a capacidade de seus glóbulos vermelhos de transportar oxigênio pelo corpo, resultando em uma condição dolorosa e assustadora conhecida como meta-hemoglobinemia. Antes de episódios de tontura e confusão, as vítimas ficam extremamente sem fôlego antes de finalmente perderem a consciência completamente, e se não receberem assistência médica quase imediatamente,
há uma boa chance de que morram como resultado de uma hipóxia avançada. Uma grande quantidade de informações desse tipo fez com que Sanctioned Suicide fosse surpreendentemente popular, com mais de 6 milhões de visitantes únicos ao site a cada mês, 4 vezes mais que a Linha Nacional de Prevenção ao Suicídio, que recebe apenas 1,5 milhões de visitas por mês. Mas, ao contrário da NSPL, que atrai uma ampla gama de usuários de diferentes idades e origens, a faixa etária dos que frequentam Sanctioned Suicide geralmente está entre os 15 e 24 anos. Esse foi o caso de Daniel Del Canto, um estudante do ensino médio de 17 anos que se deparou com o site durante o outono de 2019. Em 2016, quando tinha 14 anos, Daniel começou a lutar com pensamentos depressivos e, depois de confiar em seus pais, aplicou-se uma combinação de terapia e antidepressivos com grande efeito. Durante os 2 anos seguintes, o desempenho acadêmico de Daniel melhorou drasticamente. Ele também canalizou sua energia para aprender a tocar bateria e, no prazo de 1 ano desde que pegou as baquetas, participava de apresentações ao vivo com a banda de jazz da escola secundária. Em seu tempo livre, Daniel frequentemente se retirava para seu quarto para jogar videogames, mas seus pais observaram que, mais frequentemente, ele jogava online com um grupo de amigos. Isso era muito mais preferível a passar horas em isolamento, o que sem dúvida havia contribuído para a depressão que Daniel havia experimentado quando tinha 14 anos. As coisas pareciam ir bem, mas em algum momento de 2019, Daniel começou a desenvolver dores estomacais severas e se tornou cada vez mais confinado em casa à medida que a condição piorava. Incapaz de socializar e atormentado por uma doença aparentemente intratável, Daniel se tornou quase completamente noturno e passava horas navegando pelos cantos mais escuros da internet. Foi durante essas sessões de navegação maratonas que Daniel encontrou o site Sanctioned Suicide e, depois de navegar por alguns de seus tópicos de recursos, encontrou uma postagem sobre o nitrito de sódio. Um usuário lhe disse que a substância era, de longe, o método mais rápido e indolor para tirar a própria vida. Outro até enviou um link para um site onde poderia comprá-lo. Daniel descobriu que podia comprar 500 gramas de nitrito de sódio em uma loja online por apenas $30. Consumir apenas 2,6 gramas constitui uma dose letal. Pensei que se supunha que você deveria se sentir feliz à medida que a data de tirar a própria vida se aproxima, escreveu Daniel em um tópico próprio. Há uma parte de mim que simplesmente se apega desesperadamente. Outro usuário rapidamente o tranquilizou, dizendo que estava fazendo a coisa certa. Estabelecer uma data sempre me perturbou, escreveu o usuário anônimo. Continuo estendendo-a, mas não poderei fazer isso para sempre. Não acho que você esteja fazendo nada errado. Aguente firme. O histórico de postagens desse usuário, que se referia a si mesmo apenas como Stan, sugeria que ele era divorciado, afastado de seus filhos e severamente deprimido. Ele também era um defensor apaixonado do uso de nitrito de sódio e se tornou uma celebridade menor no site depois de escrever um guia detalhado sobre como obter e ingerir a substância. Em resposta à hesitação de outro usuário em tirar a própria vida, Stan escreveu: "Continue conversando conosco, você não está sozinho e não desvie do método." Em 3 de outubro de 2019, Daniel publicou uma fotografia que mostrava uma garrafa de nitrito de sódio que havia comprado online. Mais tarde naquela noite, agradeceu à comunidade do site pelos bons desejos. Daniel também confessou que estava um pouco assustado, mas prometeu que não sobreviveria à noite. A postagem recebeu 11 emojis de abraços, 4 curtidas, 3 emojis de corações e 2 emojis de sorriso com lágrimas. Algumas horas depois, por volta das 2:30 da madrugada, Pamela Danto se levantou da cama e desceu ao quarto de seu filho para verificar como ele estava. O notório notívago estava preocupantemente quieto naquela noite, e quando abriu a porta, sua mãe compreendeu o motivo. Daniel estava deitado na cama com um copo de água meio vazio e o nitrito de sódio na mesa de cabeceira, e desde o momento em que sua mãe o viu, soube que ele estava morto. De acordo com as regras oficiais do Sanctioned Suicide, é estritamente proibido ajudar ou encorajar as pessoas a tirar a própria vida. Mas na prática, o fato de que os usuários tranquilizam ou até incitam uns e outros a fazer isso é surpreendentemente comum. Uma ex-usuária, que afirmou ser uma mulher britânica de meia-idade chamada Emma,
admitiu sentir-se profundamente impactada na primeira vez que encontrou um dos chamados tópicos de despedida, mas também era assustadoramente fácil normalizar o que estava vendo. Você sentia como se estivesse se envolvendo nesta manta de toda essa miséria e escuridão, disse a Sra. Davis, que finalmente achou o site perigoso e o abandonou. Você se sentia seguro, mas não estava. Em uma postagem no site, uma mulher com transtorno bipolar explicou que já havia tentado tirar a própria vida em 2 ocasiões anteriores e que tinha medo do efeito que sua morte poderia ter em seus 2 filhos pequenos. Em vez de encorajá-la a reconsiderar sua decisão pelo bem de seus filhos, um usuário disse: "Sinto muito pelos seus filhos traumatizados, mas você sabe que precisa tirar a própria vida." Em outra postagem, um jovem australiano confessou ter essas ideias depois de ser diagnosticado com uma certa doença mental. Em vez de oferecer apoio, seus colegas usuários pediram que ele transmitisse o ato ao vivo, e um até brincou sobre desfrutar de uma caixa de pipoca enquanto o assistia morrer. Algumas semanas depois, o jovem australiano publicou um tópico de despedida e depois saiu do site para nunca mais voltar. Outro usuário, uma estudante de psicologia romena chamada Roberta Barbosa, estudava na Universidade de Glasgow quando publicou um anúncio na seção de pessoais do Sanctioned Suicide, em novembro de 2019. A jovem de 22 anos disse à comunidade que procurava um homem mais velho que segurasse sua mão enquanto tirava a própria vida. Roberta e seu namorado de longa data haviam terminado recentemente, o que a levou a uma depressão profunda. Em seu desespero, ela procurou na web e encontrou esse site. "Às vezes a solidão dói tanto que mal consigo me manter unida", escreveu. Em poucas horas, um usuário postou a seguinte resposta: "Estou em Glasgow e tenho muita experiência com enforcamento. Ficaria feliz em ajudá-la se desejar, sem pressões ou julgamentos, e podemos fazer isso no seu próprio ritmo." O homem que ofereceu sua ajuda se chamava Craig McKinley, e embora Roberta tenha se encontrado brevemente com ele em um café local, ele não pôde ajudá-la a tirar a própria vida, pois foi preso poucas semanas depois por agredir 2 mulheres que haviam tentado suicídio e que ele havia prometido ajudar. McKinley foi posteriormente encarcerado por no mínimo 2 anos e 3 meses, após uma condenação por conduta imprudente, e também recebeu uma ordem de restrição vitalícia que o proibia de contatar mulheres desconhecidas pela internet. Apesar da prisão de McKinley, Roberta permaneceu determinada a tirar a própria vida, e seu histórico de postagens revelou um crescente interesse no uso de venenos como método. Finalmente, em fevereiro de 2020, Roberta foi encontrada morta por um vizinho. O método exato não é mencionado em nenhum dos relatos de notícias online, mas não seria surpreendente se o legista descobrisse uma quantidade fatal de nitrito de sódio no sistema de Roberta. Em dezembro de 2019, apenas 2 meses após a morte de Daniel Del Canto, um legista no Reino Unido pediu uma investigação governamental completa depois de conhecer o Sanctioned Suicide durante o curso de seu trabalho. O governo alemão abriu uma investigação em um período semelhante, enquanto a Comissão de Segurança Eletrônica da Austrália estava investigando o site há meses antes das investigações alemã e britânica. Em novembro de 2020, o site ganhou ainda mais notoriedade depois de ser revelado que a esposa do parlamentar britânico Owen Paterson havia tirado a própria vida durante o verão dos confinamentos após encontrar o site durante um episódio de depressão. No momento em que escrevo, Itália, Alemanha e Austrália aprovaram leis que impedem que os usuários da internet dentro de suas fronteiras acessem o site. Mas como muitos dirão, contornar essas proibições é tão fácil quanto baixar e instalar uma das muitas redes VPN disponíveis no mercado online atual. O Google já começou a filtrar certos sites dos resultados de pesquisa, mas após a pressão de ministros do governo, um alto executivo foi forçado a explicar que simplesmente não estava em seu poder remover coisas da internet. Os esforços para combater este site de outras maneiras também têm sido igualmente infrutíferos. Os Estados Unidos têm leis contra ajudar uma pessoa a tirar a própria vida, mas não apenas é notoriamente difícil de aplicar, como muitos estados ainda não expandiram essas leis para incluir atividades online. Além disso, os operadores de sites não podem ser responsabilizados legalmente pelas atividades de seus usuários, já que a lei federal os protege de qualquer responsabilidade.
Inicialmente, os dois fundadores deste site prometeram resistir a qualquer tentativa de removê-lo. Sish e Marquis moveram os servidores de um país para outro, tornando-os quase impossíveis de rastrear, e trabalharam incansavelmente para apagar da internet qualquer rastro de sua identidade. Em particular, Marquis afirmou repetidamente que o site cumpre a lei dos Estados Unidos e não permite ajudar ou incentivar as pessoas a tirar a própria vida. Em várias ocasiões, ele se referiu ao site como um fórum pró-escolha que apoia as decisões dos membros de viver ou morrer. No fim do dia, as pessoas são responsáveis por suas próprias ações, escreveu Marquis, e não há muito que possamos fazer a respeito. Marquis pode ter afirmado que o site cumpre a lei dos Estados Unidos, mas uma visita rápida ao site revela uma história muito diferente. Em uma postagem datada de 1º de fevereiro de 2024, um usuário chamado Surdo perguntou: se eu pudesse conseguir uma grande quantidade de opioides orais, seria suficiente para uma overdose ou meu corpo simplesmente os vomitaria se eu tomasse todos? Outro usuário respondeu: sim, especialmente em combinação com isotonina. Se você não tiver tolerância, então inalar um vai te matar quase com certeza em combinação com benzos e absolutamente em combinação com álcool. Mas isso não é tudo o que o usuário escreveu em resposta. Eles continuaram afirmando que colocar o pó em cápsulas recobertas entericamente garantirá que passem pelo estômago e só estourem no intestino inferior, enquanto vomitar não é possível. Vou te avisar, no entanto, que a quantidade de euforia vai te assustar até a morte, escreveu o usuário. Você será atingido por esta onda de prazer que é intensamente intensa. Para mim tornou-se exponencial e esmagadoramente insuportável, até que eu perdesse a consciência. Então acordei com EMS por toda parte. Eles me ressuscitaram, mas não quero falar sobre isso agora. Prepare-se para morrer em uma onda supersônica de prazer. Apenas não seja bobo e se torne viciado. Em primeiro lugar, a resposta do usuário era tão ininteligível que exigia uma edição considerável para ser legível em voz alta. Eles também usaram a palavra isodoses em vez de isotenina, referindo-se a um tipo de medicamento cardíaco em vez do opioide sintético. Além disso, escreveram a palavra inhaling, uma má ortografia da palavra insuflate, que significa soprar ou respirar com força sobre ou dentro de algo. Isso, como tenho certeza de que muitos de vocês sabem, não é a palavra correta para descrever inalar. Isso sugere que os usuários são extremamente descuidados, se comunicam mal em um segundo idioma ou são extremamente jovens, e estão usando tais palavras de maneira confiante, mas incorreta. Em segundo lugar, a afirmação de que alguém experimentará ondas de prazer durante uma overdose de opioides é completamente falsa. As vítimas sentem frio, tremores, sonolência e náuseas. Pergunte a alguém que tenha sobrevivido a uma overdose de heroína, e a palavra prazer provavelmente será a última que usariam para descrevê-la. Esta resposta constitui uma tentativa direta de enganar e manipular uma pessoa vulnerável a tirar a própria vida, escrita por um adulto mal intencionado ou por uma criança que não tem ideia do que está falando e pode estar recebendo uma emoção distorcida ao incentivar outros ao suicídio. Em novembro de 2020, um esforço internacional para fechar o site foi bem-sucedido, pelo menos temporariamente. Estamos planejando isso há anos, escreveu Marquis em uma postagem que subiu ao site. E estamos confiantes de que, mesmo se coordenarem um fechamento total ao mesmo tempo, o que é muito improvável, poderíamos estar de volta online dentro de 24 horas. Sish e Marquis foram além para garantir a segurança do site e começaram a tomar medidas drásticas contra qualquer pessoa que compartilhasse informações de contato pessoal. Aparentemente, isso era para manter os usuários seguros. Mas, na verdade, a medida apenas impedia que pessoas de fora identificassem entes queridos vulneráveis e aplicassem medidas de salvamento a tempo. Se você está preparando sua partida, por favor, entre em contato com um moderador para que possamos ajudá-lo com os preparativos, escreveu Sish. Ele então anunciou que as contas que postaram tópicos de despedida seriam excluídas após um período estabelecido. Sish explicou que isso era para proteger a privacidade, mas poderia argumentar-se que tudo o que fez foi impedir que as famílias dos falecidos obtivessem algum fechamento em relação à morte de seus entes queridos. Em outras mensagens publicadas no site,
Sish deu aos usuários uma visão de suas próprias ideias suicidas. Não há muito o que contar sobre mim, exceto que nunca encontrei realmente uma razão para estar aqui, escreveu. Há pouco que eu ache valioso nesta vida. Marquis também confessou ter considerado a possibilidade de suicídio e explicou que esta comunidade foi criada como um lugar onde as pessoas podem falar livremente sobre seus problemas, sem se preocupar em serem salvas ou receber palavras vazias de consolo. Marquis certamente pinta uma imagem de si mesmo como um salvador. Parece ver sua manutenção do site como dar voz a OS sem voz. No entanto, este site está operando em várias formas há quase 10 anos, e nenhum dos dois homens tirou a própria vida. Talvez uma pista melhor sobre as motivações tenha sido revelada em 2019, quando se descobriu que Sish também dirige um site para os chamados incels. Embora o termo seja controverso, o portmanteau incel significa célibes involuntários. Essas pessoas acreditam que são incapazes de atrair membros do sexo oposto, seja por sua aparência ou status social, e em vez de tentar melhorar, abraçam sentimentos de inveja, ressentimento e retribuição. Assim como o site Sanctioned Suicide, a comunidade de incels costumava se reunir em uma subseção do Reddit, conhecida como um subreddit, mas em 2017 a comunidade foi banida após o tiroteio na escola secundária Aztec. O perpetrador tinha uma tatuagem do grupo alfa masculino, que está fortemente associado com a filosofia incel na chamada manosfera. Parece que, após a proibição do subreddit incel, Sish aproveitou a oportunidade para criar o que ele chamou de um lar para os marginalizados e se opôs à censura digital em uma primeira postagem apaixonada no site. Mas em uma entrevista sobre o assunto, Sish disse que grande parte da discussão em torno dos incels era um combustível para o suicídio. Sish quis dizer isso em um sentido verdadeiramente negativo, e tentou fazer de seu site incel um tipo de refúgio em um mar de desprezo, ou deu uma visão de um motivo alternativo e muito mais sinistro, que envolve a criação de espaços online onde a negatividade é a moeda. Marquis negou veementemente ter cultivado um espaço onde crianças podem estar expostas a informações e conteúdo extremamente prejudiciais. Ele explicou que seus sites exigem que os usuários marquem uma caixa, confirmando que têm 18 anos, mas na mesma frase disse que nunca implementaria políticas que exigissem o compartilhamento de formas físicas de identificação, como passaportes ou carteiras de motorista. Marquis também apontou que no site há links para linhas de ajuda para o suicídio, bem como outros recursos de saúde mental. Mas novamente destacou que os usuários que se envolvem apenas no tópico de recuperação, o único lugar no site que tem um vislumbre de positividade, provavelmente receberão uma proibição permanente ou uma suspensão por tentar dissuadir os outros de tirar a própria vida. Marquis então desconsiderou os esforços para fechar seu site como a típica besteira pró-vida, e disse que estaria disposto a defender seus pontos de vista e ações em um tribunal de justiça. Eles nunca prevalecerão com a censura, escreveu, e lutaremos contra cada uma de suas tentativas de fazê-lo. Se as pessoas querem mudar, se desejam a auto-melhoria, basicamente toda a web é para isso. Mas sejamos honestos, nem todos têm uma saída. Finalmente, em janeiro de 2021, um vice-presidente sênior de uma empresa conhecida como Epic recebeu um telefonema. A empresa vende domínios para vários sites, e a chamada era de ninguém menos que Sharon Loff, a mãe do jovem de 17 anos mencionado anteriormente, Matthew Von Empin. Sharon implorou ao vice-presidente Robert Davis e pediu que removesse permanentemente o SanctionedSuicide.com de seus servidores. Davis então entrou em contato com Sish e Marquis, com a esperança de que garantir a cooperação deles resultaria em um entendimento mútuo, mas depois de uma longa conversa, Davis emitiu a seguinte declaração: os proprietários do site carecem de empatia, compaixão ou intenção de usar a plataforma de forma adequada para o bem futuro, disse antes de anunciar que os serviços do site seriam encerrados imediatamente. Os críticos celebraram, mas em poucos dias o site estava de volta ao ar. Simplesmente mudou seu nome para sanctionedsuicide.net, o mesmo domínio em que se encontra hoje. No estado de Missouri, a polícia foi contatada por um amigo de um homem que tirou a própria vida usando nitrito de sódio. Depois de procurar no celular do homem alguma pista sobre suas motivações, o amigo descobriu que seu amigo falecido havia sido um visitante frequente do site Sanctioned Suicide.
Não só os companheiros do site o haviam instruído sobre onde comprar a substância que terminou com sua vida, mas também o guiaram no processo de ingeri-la no momento em que isso acontecia. Tendo chegado ao chamado tópico de despedida antes que Sish ou Marquis tivessem a chance de removê-lo, o amigo do falecido se horrorizou ao descobrir que enquanto ele morria, os usuários do site na verdade comemoravam sua morte prematura. Naturalmente, o amigo furioso do falecido buscou retribuição legal, mas o caso resultou impossível de processar. O detetive que cuidou do caso em Missouri afirmou que sem qualquer evidência física de que alguém o ajudou a tirar a própria vida, não há possibilidade de levar o assunto a julgamento. É verdade que em junho de 2017, Michelle Carter, de 23 anos, foi condenada por homicídio involuntário em Massachusetts após incitar seu namorado a tirar a própria vida. Mas no caso de Missouri, eles não tinham como descobrir os nomes ou endereços dos envolvidos. Em 2011, um detetive de St. Paul, Minnesota, ajudou a condenar um homem por ajudar no suicídio de alguém que conheceu online. Estou convencido de que há pessoas inteligentes lá fora com distintivo que poderiam lidar com esse tipo de crime na internet, disse o agora aposentado William Hayter. Mas, como está, simplesmente não estamos equipados para lidar com esse tipo de delito cibernético. De acordo com o Centro para o Controle de Doenças, a taxa de suicídio ajustada por idade nos Estados Unidos aumentou 33% entre os anos 2000 e 2020. Seu site também afirma que só no ano de 2023, mais de 50 mil americanos tiraram a própria vida, mais do que os que morrem em acidentes de trânsito a cada ano, a cifra mais alta desde que há registros, e não inclui as centenas de mortes assistidas por médicos nos 9 estados onde são legais, mas restritas a pessoas com doenças terminais. Alguns chamaram isso de uma crise, outros de uma epidemia, mas o fato é que os Estados Unidos enfrentam uma batalha como nenhuma outra que já experimentaram antes, e assim como nossos antepassados, uma vez trocaram seus arados por espadas nos séculos XVIII, XIX e XX, talvez seja nossa vez de nos tornarmos soldados cidadãos para lutar contra o maior adversário que qualquer um de nós já enfrentou: nós mesmos. Sempre fui um adolescente inquieto, buscando novas formas de ganhar dinheiro fácil para financiar meus hobbies e saídas com amigos. Era o tipo de garoto que se deixava levar pela curiosidade e pela emoção do momento, sem pensar muito nas consequências. Tudo começou numa noite, enquanto navegava pela Deep Web, uma parte da internet da qual todos já tinham ouvido falar, mas poucos se atreviam a explorar. Eu tinha ouvido histórias de pessoas que encontraram todo tipo de coisas ali, desde mercados negros até fóruns de conspirações. Para mim era apenas mais uma aventura, uma forma de escapar do tédio da minha vida cotidiana. Enquanto navegava sem rumo, me deparei com um anúncio que chamou minha atenção imediatamente. Era uma mensagem simples, escrita em uma fonte comum, mas o conteúdo era perturbador. Compro sangue, pago em bitcoins. A quantia oferecida era tentadora, mais de $1.000 por litro, e o pagamento seria feito em bitcoins, o que para mim parecia um bom negócio. Eu poderia ganhar uma quantia considerável de dinheiro sem muito esforço. Era uma oferta difícil de resistir, especialmente para um adolescente sem renda fixa. A promessa de dinheiro fácil me capturou. Sem pensar 2 vezes, enviei uma mensagem para o cara que havia publicado o anúncio. Minha curiosidade superava qualquer medo que eu pudesse ter. O homem respondeu rapidamente, o que já era estranho por si só. Seu tom era educado, mas havia algo em suas palavras que me deixava nervoso. Ele aceitou minha oferta de vender 500 mililitros de sangue por $500 sem hesitar. Até me enviou um link para um kit de extração de sangue caseiro na Amazon, o que facilitou todo o processo. Naquele momento não pensei em quão estranho era tudo isso. Só via o dinheiro fácil ao meu alcance. Os dias que antecederam a troca foram uma mistura de emoção e nervosismo. Nunca tinha feito algo assim antes, e a ideia de extrair meu sangue para vendê-lo a um estranho na Deep Web parecia algo saído de um filme de terror. Mas a promessa de dinheiro fácil me empurrava a seguir adiante. Decidi não arriscar demais e deixar o frasco com meu sangue na porta da casa do meu vizinho da frente, pensando que assim poderia evitar qualquer conexão direta comigo. A noite da troca chegou,
e meu coração batia forte enquanto observava pela janela. Uma van preta parou na frente da casa do meu vizinho e um homem alto de aproximadamente 1,90 m desceu do veículo. Usava um sobretudo preto e um chapéu que ocultava grande parte de seu rosto. A cena era quase irreal. O cara se aproximou do frasco, o pegou e, para meu horror, destampou e bebeu o sangue ali mesmo, na rua. A visão foi nauseante e aterrorizante. Mal podia acreditar no que estava vendo. Pouco depois, recebi uma notificação no meu celular. Era uma mensagem do homem, agradecendo pelo delicioso frasco e solicitando 1,5 litros de sangue para a próxima semana. A quantia oferecida era ainda maior desta vez, e apesar do crescente sentimento de que algo estava terrivelmente errado, a tentação era grande demais. Concordei, dizendo a mim mesmo que essa seria a última vez, que depois disso cortaria todo o contato com ele. Durante a semana que se seguiu, me senti preso em uma espiral de paranoia e remorso. Toda vez que pensava no que tinha feito, uma sensação de culpa e medo me invadia. Sabia que estava brincando com fogo, mas não podia evitar sentir-me atraído pela promessa de dinheiro fácil. Finalmente, o dia da segunda troca chegou. Mais uma vez, deixei o frasco na porta do meu vizinho e observei da minha janela. O homem chegou, pegou o frasco e foi embora, desta vez sem parar para beber na rua. Parecia mais apressado, o que só aumentou minha ansiedade. Naquela noite, recebi outra mensagem do homem, mas desta vez a quantidade que ele pedia era simplesmente demais. 2 litros de sangue. Senti uma pontada de pânico. Sabia que doar essa quantidade de sangue era perigoso, até mesmo potencialmente mortal. Engoli em seco e, com as mãos trêmulas, respondi que não podia fazer isso, que era demais para mim. Esperava que ele entendesse e aceitasse minha decisão, mas não foi o caso. Sua resposta foi fria e ameaçadora, sugerindo que eu encontrasse outra maneira de cumprir seu pedido ou sofreria as consequências. O dia em que deveria entregar o sangue chegou, e o medo dentro de mim havia crescido até se transformar em uma bola de terror puro. Da minha janela via a van preta se aproximando mais uma vez, mas desta vez não havia nenhum frasco esperando por ele. Observei com o coração batendo violentamente como o homem desceu do veículo e se dirigiu diretamente à porta do meu vizinho. Tocou a campainha, e quando meu vizinho abriu a porta, o homem o agarrou pelo pescoço e começou a asfixiá-lo. Os gritos do meu vizinho eram dilacerantes, e o medo me paralisou. Não conseguia me mover, não conseguia gritar, estava completamente petrificado. Os gritos de socorro atraíram a atenção dos outros vizinhos, que felizmente chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram e entraram na casa do meu vizinho, encontraram uma cena que parecia saída de um filme de terror. O homem havia atacado meu vizinho e o mutilado, deixando seu corpo destroçado na sala de estar. Mas o mais perturbador foi encontrar a cabeça do meu vizinho na janela, com uma nota escrita com sangue que dizia 2 litros para a próxima semana. A visão era grotesca e surreal, algo que nunca poderia apagar da minha mente. Fui invadido por uma culpa e terror indescritíveis. O homem foi preso e levado sob custódia, mas o dano já estava feito. A notícia se espalhou rapidamente, e embora eu tentasse manter meu anonimato, a história causou um alvoroço na minha comunidade. Ninguém podia acreditar que alguém poderia chegar a tais extremos por sangue. A polícia e os meios de comunicação o descreveram como um indivíduo profundamente perturbado, com uma obsessão insana pelo consumo de sangue. Diziam que ele havia agido de maneira impulsiva e violenta, movido por uma espécie de loucura que não conseguiam entender completamente. Desde então, vivo com o constante medo de que aquele homem, ou alguém como ele, volte a me procurar. A culpa e o arrependimento me consomem e todos os dias me pergunto como pude ser tão ingênuo e ganancioso. Agora, toda vez que ouço um ruído estranho à noite, me sobressalto, temendo que seja ele, voltando para reclamar o que acredita ser seu. A paranoia se tornou minha companheira constante. Não consigo dormir bem, sempre estou olhando por cima do ombro, esperando pelo pior. Até hoje, não sei quem é aquele cara. Não conheço seu nome, sua história, nem as verdadeiras razões por trás de sua macabra obsessão com o sangue. A única coisa que sei é que, segundo sua última ameaça, ele voltará no próximo mês em busca de mais sangue. Ou pior ainda, pode tentar me sequestrar para extrair toda a sangue que quiser. Vivo em constante estado de alerta, sabendo que minha segurança nunca será a mesma.
Esta é minha advertência para qualquer um que pense em explorar as partes mais sombrias da internet, em busca de ganhos fáceis. O preço pode ser muito mais alto do que jamais poderiam imaginar. Por favor, ajudem-me. Preciso sair dessa situação, mas não sei como. Não sei a quem recorrer, pois temo que qualquer movimento em falso possa provocar seu retorno. Esta história é minha forma de alertar outros, e talvez, encontrar uma maneira de escapar deste horror. Se alguma vez considerar fazer algo semelhante, pense 2 vezes. Algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente. Sempre acreditei na importância de dar aos meus filhos a liberdade de explorar e aprender por conta própria. Criar filhos é uma tarefa complexa, e tentei encontrar um equilíbrio entre ser um pai compreensivo e manter certa autoridade. Meu filho mais velho, Santiago, sempre foi um jovem responsável e equilibrado, enquanto Lucas, o mais novo, sempre teve uma inclinação para desafios e aventura. Ao longo dos anos, seu espírito rebelde se manifestava em pequenos problemas. Não seguir as regras da casa, sair sem permissão, ou experimentar coisas que eu preferia que ele evitasse. No entanto, nunca imaginei que sua curiosidade nos levaria a enfrentar um perigo tão imenso. Era uma manhã comum de verão. Acordei cedo, como de costume, para me preparar para mais um dia de trabalho. Na minha rotina matinal, fui até o quarto de Lucas para garantir que ele estivesse pronto para o dia. Mas ao abrir a porta, me deparei com um quarto vazio. A cama estava desfeita e suas roupas ainda estavam no chão, mas não havia sinais de Lucas. Pensei que talvez ele tivesse ido para a casa de um amigo ou que simplesmente tivesse se levantado antes de mim. No entanto, quando procurei na casa e perguntei aos vizinhos e amigos próximos, ninguém parecia saber onde ele poderia estar. A preocupação começou a crescer dentro de mim. Lucas havia desaparecido sem deixar rastro, e cada minuto que passava sem notícias suas intensificava minha ansiedade. Em um esforço desesperado para encontrar alguma pista, decidi revisar seu computador. Era uma daquelas coisas que eu costumava fazer de vez em quando, para garantir que ele estivesse usando a internet de maneira segura. Liguei o computador e fui direto ao seu perfil. Esperava encontrar alguma mensagem recente, uma pista sobre onde ele poderia estar, mas não encontrei nada disso. A caixa de entrada de seus e-mails estava vazia. Não havia mensagens de texto e suas redes sociais não mostravam nenhuma atividade recente. Minha angústia se transformou em desespero quando me deparei com uma pasta na área de trabalho chamada Estudos de Verão. Lucas sempre foi um aluno mediano, com notas que não se destacavam, mas que também não eram alarmantes. Portanto, o nome da pasta me pareceu estranho. Decidi abri-la para ver o que continha. Dentro, encontrei outra pasta com o nome Os Meninos Maus. Um nome inquietante que me fez sentir um arrepio. Ao abrir essa pasta, descobri um programa que não reconhecia. Um navegador com um ícone peculiar. Chamei Santiago para me ajudar a identificá-lo. Santiago chegou com o rosto preocupado. Quando viu o navegador, me explicou que se tratava de um atalho para a Deep Web, uma parte oculta da internet conhecida por abrigar atividades ilegais e perigosas. Ele me disse que era um espaço onde as pessoas podiam comercializar todo tipo de coisas, desde drogas até identidades falsas, e que era um lugar extremamente perigoso. A revelação me deixou gelado. Nunca pensei que Lucas se envolveria em algo tão obscuro. No entanto, o fato de haver um atalho para a Deep Web em seu computador indicava que ele estava explorando esses territórios perigosos. Decidi seguir em frente e explorar o navegador com Santiago. Navegar pela Deep Web foi uma experiência inquietante. O design dos sites era sombrio e desconcertante, com um ar de ilegalidade que se sentia quase tangível. Nos deparamos com vários sites que ofereciam todo tipo de produtos e serviços questionáveis. Depois de várias buscas e com o coração batendo forte, encontramos um site que transmitia vídeos ao vivo. A imagem na tela era borrada e distorcida, mas consegui distinguir que mostrava um grupo de homens ao redor de um menino amarrado a uma cadeira. A angústia me invadiu quando vi que o menino tinha um capuz cobrindo o rosto. A transmissão era acompanhada por um chat ao vivo, onde estavam sendo feitas ofertas para comprar o menino. A sensação de horror e desespero se apoderou de mim ao perceber que o menino era Lucas. A imagem do meu filho amarrado e desprotegido era mais do que eu podia suportar. Os homens no vídeo começaram a receber ofertas para o leilão.
A primeira oferta foi de $1.000, mas o valor foi rapidamente superado. Cada nova oferta parecia aumentar meu terror, enquanto via o leilão atingir cifras cada vez maiores. Desesperado para salvar meu filho, decidi intervir. Ofereci $30.000 esperando que fosse suficiente para garantir sua libertação. Mas logo percebi que o leilão continuava subindo. Os homens no vídeo pareciam se divertir com o caos que estava se desenrolando. Finalmente fiz uma oferta de $50.000, que era tudo o que eu podia reunir com o dinheiro que tinha disponível e o que podia vender. A oferta foi aceita, e os homens confirmaram que Lucas seria libertado assim que a transação fosse concluída. O processo de transferência de dinheiro através de bitcoins foi um desafio por si só. Eu não estava familiarizado com essa criptomoeda e a transação parecia interminável. Minha mente estava cheia de pânico, temendo que qualquer erro pudesse resultar na perda do meu filho. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Finalmente, a transferência foi concluída e recebi um endereço para buscar Lucas, um terreno baldio a mais de 100 quilômetros da nossa cidade. Meu coração batia desesperadamente enquanto me dirigia para aquele lugar, na esperança de encontrar meu filho são e salvo. Quando cheguei ao terreno baldio, o que vi me deixou sem fôlego. O lugar estava desolado, com um ambiente sinistro que parecia ressoar com o eco dos meus medos. Lá estava Lucas, sentado no chão com uma expressão de medo e exaustão. Correndo até ele, o abracei com todas as minhas forças, sentindo um alívio imenso ao tê-lo de volta em meus braços. Lucas estava em choque, seu corpo tremendo de medo e fraqueza. Liguei para a polícia imediatamente, explicando a situação enquanto tentava confortar meu filho. A angústia de não saber como reagir, de me sentir impotente, foi avassaladora. A polícia chegou rapidamente ao terreno baldio e cuidou da situação. Investigaram a área, mas não encontraram os sequestradores nem evidências que os levassem a eles. A experiência havia sido um verdadeiro desafio emocional e físico. E embora Lucas estivesse salvo, o trauma estava longe de ser superado. Decidimos nos mudar para uma nova cidade para nos proteger e garantir nossa segurança. O computador de Lucas foi destruído e nos certificamos de eliminar todas as nossas contas em redes sociais e qualquer outra presença online que pudesse expor nossa família a futuros riscos. Agora vivemos em um lugar novo, tentando reconstruir nossas vidas após este evento traumático. A experiência nos deixou cicatrizes profundas, e o medo de que os sequestradores possam voltar ou procurar Lucas novamente persiste em nossas mentes. Lucas está recebendo terapia para superar o trauma, e nós, como família, estamos tentando nos adaptar à nossa nova realidade. Este evento nos ensinou uma lição dura sobre os perigos ocultos da internet e a importância de proteger nossos entes queridos das ameaças invisíveis que espreitam nas sombras digitais.